O Espírito Santo de Deus está na sua vida. Abre sua Bíblia, por favor. Lamentações, capítulo 3. Grande Deus. Versículo 20. Lamentação, capítulo 3. Versículo 21. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo e adorado nome, Senhor. Queridos, está próximo de Isaías ali, né? Lamentações, Isaías, Jeremias, Lamentações, né? E aqui já está. Amém? É um livro, né, que a gente prega pouco nele, Lamentações, eu, pastor, principalmente. Primeira vez pregando em Lamentações aqui. Nunca preguei nessa ocasião, aqui estou, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Repete comigo assim: quero trazer a memória o que me dá esperança. Outra vez, mas no livro, quero trazer a memória o que me dá esperança. Deus, é a tua palavra. Eu peço ao Senhor Deus nesta noite, Senhor, que fala Deus no meu coração, e depois Deus transmite para o coração da tua igreja, que nós queremos ouvir a tua voz falar conosco no nome de Jesus. Vamos à igreja. Aleluia. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Queridos, o profeta Jeremias, no ano 605 e 1597 e 586, ele traz a situação dessa natureza. Ele queria agora trazer na sua memória, queria trazer esperança para ele. Por quê, queridos? No momento que ele está com esses pensamentos, com essa situação na sua vida, ele viu, ele presenciou, no ano 605, Nabucodonosor entrar em Jerusalém e levar a primeira leva para a Babilônia. Presenciou também, no ano 597, 10 anos após, Nabucodonosor novamente entra em Jerusalém e leva muitas coisas em Jerusalém também. Na terceira leva dele, de Nabucodonosor em Jerusalém, nos diz a palavra do nosso Deus que aproximadamente 2 anos e meio, Nabucodonosor cercou Jerusalém. Então o motivo de Jeremias estar lamentando aí, eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá prazer, que me dá alegria. Nesses 2 anos de círculo que Jerusalém foi cercada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, ali encontrava muitas pessoas que morreram em Jerusalém. O povo foi totalmente fechado, não tinha nada para comprar, para se alimentar. Mãe viu os corpos dos seus filhos e assim alimentava os seus corpos dos seus filhos em Jerusalém. Então ele ficou naquilo na sua mente, no seu coração, toda aquela visão que ele teve do povo ser destruído. Por que o povo foi destruído? Pecado. Pecado. O povo foi levado cativo por não obedecer a palavra do nosso Deus. E nessa época,
Fala assim para ele: olha, eu irei tirar o meu espírito de Jerusalém. E quando eu tirar o meu espírito de Jerusalém, o povo vai sofrer, porque eles não obedecem a minha palavra. Eles não têm ouvido o profeta falar com eles. Eles tinham um profeta naquele momento ali, querido, como uma pessoa não de Deus. Eles queriam ouvir aquilo que desse prazer para eles, aquilo que sustentava o ego daquele povo, é que eles queriam ouvir, mas eles não queriam ouvir a voz de Deus. Fala assim: olha, pecado leva a pessoa a escarnecer a vontade, tira a pessoa o desejo de louvar a nosso Deus, tira a pessoa de querer conhecer mais a Deus, tira a pessoa mais de ter comunhão para com Deus. O pecado é maligno. O pecado nos traz consequência muito terrível às nossas vidas e nos leva a separar do grande amor de Deus. Não é que Deus separa de você, não, é que não tem comunhão das trevas com a luz. Se as trevas estão vivendo no meio do povo, está dentro do povo vivendo as trevas, não tem jeito de Deus habitar. Nós precisamos, e o povo precisa, viver na luz do Senhor, viver com Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aqui parece que nós combinamos em Miqueias de ele bater, eu tornar a bater em vocês, mas é a palavra de Deus falando em nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Eu vi em Miqueias ontem vi na tarde, a mentinha saindo aqui, hoje sequer vi Miqueias, né? Mas eu quero dizer para você nesta noite, então Jeremias, ele presenciou tudo isso. O que ele trouxe na sua mente de um Deus Todo-Poderoso? Eu sou o homem que viu a vara do seu furor. Ele me levou, me fez andar em trevas e não em luz. Mas aquilo estava filtrado na cabeça, no cérebro de Jeremias. Aquilo que estava no poder da glória do Altíssimo Nome. Aquilo estava naquilo que ele viveu no antepassado dele. Que ele viveu ali, aquele escarnecimento do povo. E viu ali o povo sendo levado cativo pela sua desobediência ao nosso Deus. Só que depois ele fala assim: peraí, não é certo Deus está trazendo isso na minha memória, não. Essa tristeza, essa contaminação comigo para com Deus, isso não é certo, não. Aí ele fala assim: quero trazer a memória do que me dá esperança. Eu não quero mais trazer as frustrações que o meu povo viveu, que o povo de Deus viveu, mas eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Aleluia, Deus. E eu quero levar você a acreditar nessa noite e ter um pensamento. O que você pode trazer na sua memória para a sua esperança daqui para frente? O que você pode contribuir para que o seu passado não venha afetar a sua vida neste momento? Uma das coisas fundamentais para nós é nós largar o passado, ou seja, largar nossas vidas de pecado, ou aquilo que nos fez sofrer, que seja o emprego, que seja o seu vizinho, que seja o seu irmão, que mesmo o seu amigo,
que nos dá prazer nesta noite? Na pessoa de Jesus Cristo. No momento, Jeremias falou: não, isso não é certo de eu agora ficar com esses pensamentos na minha vida. Mas agora eu vou trazer à memória aquilo que me traz prazer, aquilo que me traz esperança. E uma das coisas fundamentais para a igreja nesta noite, aquilo que nos traz, que nos dá esperança. Eu quero apontar para você nesta noite a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Isso que pode traz esperança para nós. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então não há condenação para nós, é nós largar o passado e buscar a Deus, pedir perdão para Deus, buscar o aconselhamento do nosso Deus, que nós vamos agora trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele que nos dá agora prazer é a nossa salvação em Cristo Jesus. Aqui nos fala em Romano que, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, trata da nossa justificação. Uma vez que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, está escrito, está posto no tribunal do livro do Senhor, que o Senhor Jesus pagou toda a sua culpa, todo o pecado foi depositado na conta de Jesus. Grande Deus. Então não há condenação mais para você. Há momentos de gratidão a Deus que nós possamos entender que Jesus é a nossa única esperança, Jesus que vai nos levar para a glória celestial. Ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário deu legalidade para você no tribunal de Cristo ou no tribunal de Deus. Você é justificado, ou seja, você foi, ou seja, aquilo que foi aceito na sua vida, aquilo que Deus colocou na sua vida, ou seja, foi satisfeito aos olhos de Deus de perdoar o seu pecado na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo foi debitado todo o seu pecado, meu irmão. Isso é muito grande. Na pessoa de Jesus Cristo, uma vez que você aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, foi debitado na conta de Cristo toda a sua injustiça, o seu pecado, o meu pecado. A Bíblia fala que ele agradou a Deus, moendo o seu Filho em nosso favor. Em favor da humanidade, Jesus pagou um preço e um preço de sangue. E nos fala assim, que o preço de sangue que Jesus pagou, ele está jorrando todos os dias em nossas vidas. E todos os dias que você pecar, e o pecado não pode ser uma coisa contínua em nossas vidas, é o momento de um lapso, um deslize, mas não que nós viemos premeditar o pecado em nossa vida, vamos fazer isso, aquilo, e depois amanhã pedir perdão a Deus. Não, você não pode pedir perdão a Deus, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e não pensa mais no pecado. O pecado é uma direção ali, então uma consequência que por acaso
aconteceu na sua vida ou na minha vida também. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Só o Senhor é Deus, aleluia. Do versículo 5 ao versículo 8, nos dá um grande entender. Do versículo 7 fala assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade para com Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder o pode ser. Ou seja, nos diz aqui que o homem sem Deus, ele é depravado a pecar. A depravação está no homem sem Deus. Mas depois que você aceitou a Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, você agora faz parte de outro mundo, o mundo da luz. Aleluia. O mundo da luz. Em Mateus capítulo 5, verso 14, o próprio Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo. Aleluia, Deus. Então, se vós sois a luz do mundo, tem alguém por trás disso aí que está iluminando nós. E quem ilumina você é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo. E por isso nós precisamos estar totalmente voltados pela palavra do nosso Deus, que nos purifica, nos limpa de todos os nossos pecados. Aleluia, Deus. Né? E fala assim: grande amor de Deus. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que crê, for batizado será salvo. Então Jesus Cristo agora morre por os seus, aqueles que creem, todos que são filhos de Deus não, mas aquele que crê e guarda os preceitos do Senhor. E nós precisamos, irmãos, estar guardando os preceitos do Senhor. A Bíblia fala que os preceitos do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são todos verdadeiros, igualmente justos. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Versículo 12 diz assim, de Romanos capítulo 8, versículo 12: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Ei, hoje nós não somos mais devedores da carne. Que aquele que inclina para a carne, inclina para a contenda, inclina para, ou seja, a sua vida é totalmente distante do Senhor. Mas aquele que inclina para o Espírito, esse tem vida e vida com abundância do nosso Deus Vitor poderoso. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, igreja, nós precisamos ter vida com Deus. Nós precisamos estar voltando a nossa vida para com Deus. Nós precisamos ser devedor, não da nossa carne, mas do Espírito Santo. Aquele que deve o Espírito Santo de Deus, aquele que deve o Senhor Jesus, aquele que deve a Jesus, o nosso Senhor. Precisamos entender. Eterno Pai, aleluia. Somente Deus, somente Jesus, somente o Espírito Santo, que nós somos devedores. Nós não somos devedores para o mundo nem para a nossa carne mais. Nós somos devedores na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos dependentes total do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós precisamos ter cada dia vida com Deus. E vida com Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus. Não é somente você vir
precisamos estar sempre focados que nós somos devedores do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E devedores são aquele que precisa pagar. Nós precisamos pagar cada dia nossa vida um preço. A rejeição da nossa carne, os nossos desejos da nossa carne. Nós precisamos pedir a Deus para limitá-los, para nós ter força, para nós vencermos os desejos da carne. É a carne que leva nós a pecar. Os desejos cobiçados em nossa carne é o desejo de pecar. Mas uma coisa eu quero dizer para a igreja nessa noite: aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele busca a santificação. Aleluia. A justificação ela acontece uma vez no trono do nosso Deus. Mas a santificação, ela precisa ser permanente em nossa vida. A Bíblia fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. É através do refinamento do Espírito Santo em nossas vidas que nós vamos obter um corpo de glória na vida do Senhor Jesus. Um corpo incorrupto. Glória a Deus. Um corpo sem mancha. E nós precisamos, igreja, estar focado lá nisso. Glória a Deus. A igreja precisa estar buscando esse algo na sua vida. Só o Senhor. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação das nossas almas. Aleluia, glória a Deus. É Ele que vai levar você a entender. É a palavra de Deus, através do Espírito Santo, que vai entender se você está com comunhão com Deus ou com comunhão com as trevas. Mas eu quero dizer para você nessa noite: aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, meu irmão. Nós somos nova criatura em Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Tudo tivemos que passar e tudo se faz de novo. É o que o profeta Jeremias falou. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, o nosso passado não dá mais esperança para nós, mas a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, esse sim faz com que nós viemos caminhar sem vacilar, porque Deus está na vida do corpo da igreja. O Espírito Santo está aqui não, meu irmão. O Espírito Santo está na sua vida. Ele está dentro de você. Louvado seja É Ele que opera na sua vida. É Ele que opera em nossas vidas. E nós precisamos estar focados, porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Deus. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ei, faça uma reflexão na sua vida. Quem guia você? Quem tem guiado você ultimamente? Oh, Deus vivo e todo-poderoso. Quem tem guiado você ultimamente, meu irmão, minha irmã? É os desejos da carne. Se for os desejos da carne, fala como Isaías hoje. Jeremias falou: o passado ficou. Eu quero trazer na minha memória aquilo que me traz esperança.
esperança. E a nossa Aleluia. esperança está em Cristo Jesus. Aleluia. A esperança da igreja está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Seguir a paz do novo e a santificação, ser a qual ninguém verá o Senhor. E o Espírito Santo, meu irmão, ele não divide o tempo dele. Ele não divide você com outro Espírito. Que Deus ama os seus. Aleluia, Deus. Deus ama os seus. Deus ama a sua igreja. Por isso que Jesus pagou na cruz do Calvário. Não tem preço. Não tem preço. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus ama a sua igreja. Põe no seu coração, Jesus ama a igreja. Jesus ama você. Ou seja, Jesus ama você. Jesus está te vendo aí como o seu coração está. Jesus está vendo como a sua alma está neste momento, está alegrando, você está batida. Mas uma coisa eu quero falar com você: não deixe esse abatimento trazer essa memória, não. Que há perdão no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Vamos permanecer uma igreja alegre, uma igreja que vive o Evangelho, uma igreja que proclama as boas novas de salvação. Aleluia, Deus. E nós precisamos ter esse domínio em nossas vidas com o nosso Deus vivo e todo-poderoso. Veja o versículo 15, Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebemos um espírito de escravidão, para que outra vez estáis em temor, mas recebemos o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos a, ou seja, papai. Isso é intimidade. Deus quer que nessa noite nós venhamos ter intimidade com Ele. Que nós viemos debruçar e chamar Ele de papai, ter misericórdia. Tenha compaixão da minha vida, ó Pai. O Senhor é aquele que sara as nossas feridas. O Senhor é aquele que coloca em nosso coração a alegria dele. E nessa noite, o Espírito do nosso Deus está presente na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Veja só. O que a palavra de Deus diz? Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aquele Espírito que Deus deu para você. É esse Espírito que está junto, que precisa estar junto com o Espírito de Deus. É esse Espírito que vai testificar no seu Espírito que você é filho de Deus. Aleluia, Deus. E todo aquele que vive em Espírito, em Deus, em Cristo Jesus, ele tem vida eterna. Queremos estar falando para a igreja nesta noite. No versículo 17 fala assim: herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. É certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Um dia que nós morremos com Cristo, nós saímos do mundo, nós morremos para o mundo. Deus nos dá esse direito, essa direção, para nós morrermos para o mundo. Mas quando nós morremos para o mundo, ele está dizendo que nós não temos
Ele está dando para a igreja também que na volta de Cristo nós vamos ter um corpo incorruptível e glorificado igual ao do Mestre Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queremos estar concluindo a mensagem. Guarda o que você tem, para que ninguém tome sua vida. Igreja, guarda o que você tem. E guardar o que tem é o que Deus fez na sua vida. É a justificação que Deus colocou na sua vida. Embora não é você que guarda, quem está nos planos de Deus está escrito na eternidade. O seu nome está escrito, você não deve nada. Mas uma coisa: seguir a pastor e santificação, sem a qual nós não veremos nosso Deus. Concluímos que nós devemos estar seguindo paz e santidade para nós termos um corpo glorificado quando Jesus vier voltar para levar a nossa igreja na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê a graça para cada um de nós. Que Deus nos dê o privilégio complicado de nós sermos um vencedor na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.